Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho. No caminho, na verdade, e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida e vinda em abundância. Hoje estamos no Shabbat de Tzav. A paraxá de hoje é Tzav, que quer dizer ordena. Ela está em Levítico 6:8 até Levíticos 8:36. A Haftará, que é a porção dos profetas, está em Jeremias 7:21 a 8:3 e também no 9:22 e 23. A Brit Hadashah está em Hebreus, de 8:1 a 8:16. E o Salmo está no 107. Eu sou o Miguel Malak, estou aqui em Beersheba. Aqui sou conhecido como Michael Malachi. Agora, para falar dessa paraxá, todos estão ansiosos, e eu também, para saber o que você pensa dessa paraxá. Quero ouvir você, Rubens Chebarski, direto de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. É com você, Rubens. Shabbat Shalom, Miguel. Shabbat Shalom, amigos. Gente, essa é uma paraxá muito interessante. Eu vou tentar resumir, né? Porque só por falar, na verdade, sobre ofertas, né, do tabernáculo, isso por si só já daria um seminário, né, Miguel? Então, é o seguinte, gente, vamos tentar ser eu vou tentar ser o mais didático possível. O capítulo 6 de Levítico, até o 8:36, né, como está orientada nessa paraxá, ela fala das ofertas pelos sacrifícios dos pecados voluntários que deviam ser levados lá para o tabernáculo e depois no templo. A Bíblia fala, né, de 5 tipos de ofertas, sendo que 2 são obrigatórias, compulsórias, e 3 são consideradas voluntárias. As ofertas compulsórias, que envolviam preceitos da Torá, eram a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado. E as ofertas voluntárias eram a oferta queimada, também chamada de holocausto, que era uma oferta de gratidão, a oferta de manjares ou de cereais, que era uma oferta de alimento, e a oferta pacífica ou de comunhão, que era uma oferta voluntária para se ter paz com Deus. É muito importante a gente entender o contexto um pouquinho do que significa cada uma dessas ofertas. Vocês poderiam me perguntar o seguinte: se já não há mais possibilidade das leis cerimoniais serem cumpridas, porque não existe mais tabernáculo, não existe mais templo, o que isso tem a ver conosco hoje? Por que é que eu preciso conhecer essa paraxá, essa porção da Torá? Mais uma vez, eu vou te convidar nessa hora a abrir teu coração para a gente procurar juntos, pela fé, entender um pouquinho o que estava no coração de Deus quando ele criou essas ofertas. Porque se o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, não nos revelar o que isso significa, nós vamos simplesmente ficar lendo e não vamos entender absolutamente nada. Então, primeiramente, eu quero falar sobre o holocausto, a oferta queimada, que é uma oferta voluntária. A partir daí, eu vou tentar falar um pouquinho das outras. No holocausto, ou oferta queimada, existe, na verdade, um vínculo entre a oferta e o ofertante. Esse vínculo ele é logo estabelecido quando o ofertante impõe as suas mãos sobre a cabeça do animal. E impor as mãos sobre a cabeça do animal era para que esse fosse aceito a favor dele. O sacerdote imolava o animal e então o que acontecia? Qual era a ideia? A pureza do cordeiro era transmitida para o ofertante. Então, a oferta queimada, o holocausto, subia como cheiro, como aroma agradável a Deus. Isso está lá em Levítico, no capítulo 1, no verso 9. Então, a doutrina da imposição de mãos, ela se confirma também lá no Berit Hadashah, em 2 Coríntios 5:21, que diz que ele se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus.
Ali, Yeshua se identificou conosco na realidade da sua morte e do juízo, para que nós pudéssemos ser identificados com ele na realidade da sua vida e da sua justiça. Yeshua foi tratado segundo nossos méritos, ou seja, pecados, para que nós pudéssemos ser tratados segundo os méritos dele. Não pecado, mas justiça de Deus. No Holocausto, quando o adorador voluntariamente colocava suas mãos sobre o animal, não importava realmente o que ele era, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Importava, sim, que o animal era sem mancha. É isso que está escrito. Se este era sem mancha, o ofertante também era sem mancha. Estavam perfeitamente identificados. O Senhor olhava para o ofertante por meio da oferta, no caso do holocausto, da oferta queimada. Ora, se nós que temos pregado e falado aqui, se nós sabemos que o Cordeiro aponta para o Mashiach Yeshua, então colocar as mãos sobre a cabeça significa identificação espiritual entre Yeshua e cada um que crê no seu sacrifício. Todas as ofertas do santuário são características de uma oferta que se fez perfeita, que só Yeshua no Calvário conseguiu entregar ao Pai. Yeshua é essa oferta. Ele é o Serra Elohim, ele é o Cordeiro de Deus. Yeshua, como holocausto ou oferta queimada, ele não tem como foco demonstrar ao Pai como o pecado é abominável, mas ele mostra sua submissão e espírito voluntário, ou seja, é fazer sua vontade. E de que forma isso, na cruz do Calvário, gerou aroma agradável a Deus? Assim, ele estava na cruz exatamente voluntariamente fazendo a vontade do Pai. Em Hebreus 9, verso 14, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, veja, havia um espírito voluntário, um cordeiro sem mancha que se apresenta diante de Deus, fazendo todo o sacrifício da humanidade. Yeshua disse o seguinte: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aí os discípulos disseram para os outros: alguém teria porventura trazido alguma comida para ele? E Jesus respondeu o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está lá em João 4, de 32 a 34. Geralmente, as pessoas confundem esse sacrifício, o holocausto, com a oferta pelo pecado. Por quê? Porque o ritual é muito parecido. Muito parecido. No holocausto, o ofertante não estava ali como alguém que quisesse fazer uma oferta pelo pecado, e sim oferecer voluntariamente uma oferta para Deus. Essas ofertas, mesmo sendo voluntárias, de dedicação, não se relacionavam diretamente com o pecado. Esse holocausto, essa oferta queimada, é uma imagem nítida de Yeshua se oferecendo ao Pai, fazendo sua vontade, rendendo-se a ele, pois aqui havia um perfume de aroma agradável. Lá em Efésios 5, no verso 2, diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Olha só a entrega, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas Cristo, Yeshua HaMashiach, foi ao mesmo tempo o holocausto e a oferta pelo pecado. O ritual da oferta pelo pecado era igual ao do holocausto, da oferta queimada. Na oferta pela expiação do pecado, certamente o ofertante se identificava como um pecador. Foram os nossos pecados que levaram Cristo à cruz. Mas Cristo nos leva a Deus. O ofertante não precisava ser examinado pelo sacerdote, porque se ele estava ali junto do sacerdote para uma oferta pelo pecado, é porque ele tinha consciência de que tinha pecado. O pecado do ofertante, então, passava para o cordeiro. É como se ele dissesse: toma que o filho é teu agora. O cordeiro era imolado pelo ofertante. Por quê? Porque nós matamos o cordeiro. Depois, sim, o cordeiro era queimado no altar do holocausto até virar cinzas.
Na cruz, Jesus foi consumido pela ira de Deus. Aqui não tem cheiro agradável no cordeiro, mas nós nos tornamos aroma de Cristo porque ele levou os nossos pecados. Aroma de vida para vida, como está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 16. No Holocausto, os filhos de Arão participam do cerimonial, mas na oferta da expiação do pecado, eles não participam. Por quê? Porque, como sacerdotes, na oferta queimada, eles tinham o privilégio de permanecer em redor do altar e de contemplar a chama que subia como um cheiro agradável. Mas a oferta de expiação pelo pecado tratava de uma questão de juízo, de julgamento solene do pecado. Eles não aparecem. No holocausto, eles são adoradores. Na expiação, são pecadores como qualquer um de nós. O holocausto fala da morte de Cristo na cruz sem se salientar a ideia de expiar o pecado. Por que não é imputado o pecado? Porque tudo era consumido sobre o altar. Se houvesse referência à expiação pelo pecado, teria sido consumido fora do arraial. Onde é que por que a gente fez isso? Pois aqueles animais, está lá em Hebreus 13, de 11 a 13, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do arraial, fora do acampamento. Por isso foi também que Yeshua, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Muito bem, a gente passa para a oferta de manjares. Aqui a gente encontra na oferta de manjares o termo que a gente conhece lá de Mateus 15:5, que fala de korban. É o korban minha. Esse korban que tem lá no livro de Mateus é essa oferta de manjares. Ela apresenta Cristo como homem em vida, assim como o holocausto apresenta Cristo na sua morte. Essa oferta não trata da questão da expiação pelo pecado. Por quê? Porque não há derramamento de sangue na oferta de manjares. Então, sem sangue, sem expiação. A oferta de manjares não é uma figura de Cristo tomando sobre si o pecado, e sim, ela prefigura a vida perfeita e santa aqui na terra. Outra coisa, gente, quando alguém trazia uma oferta de cereais, a farinha não podia ser qualquer farinha, qualquer farinha. Tinha que ser a melhor, a mais fina, a chamada flor de farinha, aquela que melhor poderia simbolizar Yeshua como pão moído, esmagado naquela cruz do Calvário. É como novilho sem defeito. Era como o óleo que saía de azeitonas espremidas. Aí eu parto para a oferta pacífica, que era uma oferta de ação de graças, que falava da paz entre Deus e os homens. A oferta da comunhão era o único sacrifício do qual o ofertante podia comer uma parte. A comunhão estava em jogo porque, na verdade, o ofertante tinha como base no sacrifício comunhão com Deus e com o sacerdote, que também comia parte da oferta. Esse sacrifício era chamado de sacrifício de comunhão ou de paz, aliás, já sugerido no seu próprio significado. Agora acontece o seguinte: ocorre que após a destruição do templo pelos romanos no ano 70, não era mais possível cumprir os requisitos da lei de Moisés, que envolviam os sacrifícios e o serviço sacerdotal. Era o fim da lei cerimonial. Deus havia estabelecido um novo pacto com base no sacrifício de Yeshua, pois o pacto da lei havia chegado ao fim. O fim da lei é Cristo. Em vez deles encararem esses eventos como prova de que Yeshua é Hamashiach, os perushim, os fariseus, eles encontraram outra solução. Eles já haviam usurpado grande parte da autoridade do sacerdócio e assim o Tanar ficou cada vez mais longe do judaísmo verdadeiro que se iniciou lá no Sinai com Moisés. Os fariseus esvaziaram o Tanar. Como conciliar as leis cerimoniais sem um templo físico, sem entender que Yeshua era o templo que deveria ser reconstruído? Gente, em Hebreus está escrito: a Torá tem a sombra dos bens futuros. O Mashiach tinha sido rejeitado e o templo estava em ruínas, mas com a preservação do Talmud,
por escrito, na forma da Mishnah, iniciou-se uma nova era do judaísmo sem inspiração da parte de Deus. E quando a gente vai a Haftarah, que o Miguel falou no início, lá em Jeremias, é que nós temos a confirmação de que esse judaísmo que vem do Talmud é uma religião fake. Ela não tem base na Torá, não tem base na palavra de Deus. A Torá não converge para a Mishnah. A Torá converge para Yeshua. A Torá, ela alude, ela converge para o Berit Hadashah, para a nova aliança. Mas é exatamente essa voz do próprio Yeshua que ecoa nas palavras de Jeremias, quando ele diz: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendeste. Endurecestes a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. A isso chama-se falsa religião, meus irmãos. É você trocar os preceitos da Torá por orações que Deus não ordenou. É você criar uma religião com base na sabedoria humana porque não entende os propósitos de Deus. É você corromper a Torá porque não entende que as leis cerimoniais se cumpriram totalmente em Yeshua HaMashiach. E então, como está escrito lá em Jeremias 7, no verso 4, para terminar: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Porque o templo do Senhor é esse templo que está aqui, somos nós, santuários do seu Espírito, onde Ruach HaKodesh habita. Por isso é que está escrito no Salmo 82, no verso 6, eu vos disse, vós sois deuses, todos vós, filhos do Altíssimo. Resumindo, tudo aquilo que você lê na Torá a respeito das ofertas se cumpre totalmente na pessoa de Yeshua HaMashiach. Na cruz, ele foi o nosso holocausto, a nossa oferta queimada. Ele se entregou como oferta suave e como oferta pelo pecado e pela culpa. Ele foi a oferta pacífica que nos dá acesso à paz com o Pai. Ele foi a nossa oferta de cereais que prefigura uma vida perfeita e santa aqui na Terra. É assim que a gente precisa, meus irmãos, a ler a Torá, aprender a ler a Torá. Se nela tem a sombra dos bens futuros, como está escrito em Hebreus, que sombra é essa que nos é revelada à luz de Deus? Que bem futuro é esse? A resposta é Yeshua HaMashiach. Era isso que eu queria, Miguel. A bola está contigo agora. Ô, Rubens, sensacional essa explanação das ofertas, né? E a gente já está perto do Pêssar, né? E o Pêssar também tem uma oferta, um corban, né? Um cordeiro, que a gente vai assar, né? Na noite de Pêssar, né? Na noite de Pêssar vamos comer essa carne desse cordeiro. E seria uma oferta de holocausto e uma oferta de paz também, né? Que tipo de oferta? Seria todas as ofertas, né? Na verdade, eu até preparei para falar sobre essa história sobre o aspecto profético do Pêssar, Miguel. Eu vejo aquela oferta do Pêssar, quer dizer, antes da lei, porque eles estavam no Egito, como uma oferta do pecado. Por quê? Porque, na verdade, o cordeiro era assado e nada podia deixar dele cru até pela manhã. E, além disso, o sangue foi derramado nos portais e nas vergas das portas. Aqueles portais, aquele sangue, os portais, né, as ombreiras e as vergas representam a nossa casa. É esse sangue de Yeshua que, pela fé, habita hoje dentro de nós. É esse sangue que, quando que o Senhor entra, como está escrito lá em Êxodo 12, e quando o anjo da morte passa, ele diz: aqui não, porque aqui tem a marca do sangue do cordeiro. Então seria uma oferta, seria uma oferta expiação do pecado. Expiação do pecado. Ô, Rubens, eu queria te perguntar uma coisa, fico
pensando aqui, eu sou um judeu, como você, e como você também crê em Yeshua, né? E nós temos duas leis principais que Yeshua nos deixou, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como ele, Yeshua, nos amou, né? E por que a gente fica lendo, então, essas leis de Levítico? Para que isso acrescenta nas nossas vidas, Rubens? Você pode me explicar? Exatamente o que eu tentei falar no início, Miguel. Nós precisamos ler a Torá com foco no Berit Hadashah. Né? Na verdade, especialmente toda a parte cerimonial, toda a lei cerimonial que está em Levítico, que aparece um pouco em Êxodo, em Números, Deuteronômio repete, são, na verdade, leis que apontam, que convergem, que se cumprem na cruz de Cristo. Então, quando a gente quer conhecer profundamente como Deus imaginou, como Deus criou, então, através da revelação do Espírito, a gente consegue ver que tudo na Torá, não há um yud, não há um tio, não há nenhuma letra, nenhum sinal gráfico na Torá, Miguel, que não aponte, que não faça alusão, que não seja uma prefiguração da pessoa de Yeshua HaMashiach. As ofertas falam da verdadeira oferta. Aquelas ofertas eram sombras, eram, vamos dizer assim, características de uma oferta perfeita, porque só na cruz ele foi todas essas ofertas. Ele foi a nossa oferta pela culpa, foi a nossa oferta pelo pecado, foi o nosso holocausto. Ele se entregou ao Pai em aroma suave. Então, quando nós queremos saber detalhes, não é? Então, nós vamos até os memoriais que estão muito bem descritos na Torá e a gente consegue ver. Isso é maravilhoso, mas isso é sombra. É o que eu falei. A lei tem a sombra dos bens futuros. Quais são os bens futuros? Quem é esse bem futuro? É Yeshua HaMashiach. Na Torá você tem a sombra, no Berit Hadashah você tem a luz plena, você tem a manifestação da glória de Deus. Na Torá você tem Moshe, não é? Na verdade, ele tinha que botar aquela capa por causa da glória, né? Porque, não é? Mas quando você vai para o Berit Hadashah, você tem a verdadeira glória inundando o teu espírito. Então, tudo aquilo que se fala como penumbra, como sombra na Torá, você tem como verdadeira glória revelada através da pessoa do Filho, que é Yeshua HaMashiach. É isso aí, Rubens. Muito obrigado, Rubens. Muito obrigado para você que tem nos acompanhado. E Shabbat Shalom. E Hag Sameach, um bom Pesach, Hag Sameach e Shabbat Shalom, Rubens. Shabbat Shalom.